Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como tem passado? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e aqui estamos para dar prosseguimento à leitura do e-book Como Estudar a Bíblia, que é utilizado na FATEMIG como livro-texto para estudar hermenêutica. Estamos no capítulo 7, dando continuidade nesta segunda parte com o paradoxo, a figura de linguagem do paradoxo. É a proposição que parece ser contrária à opinião comum. O dicionário Aurélio Buarque de Holanda diz: do grego paradoxon, pelo latim paradoxon, substantivo masculino, conceito que é ou parece contrário ao comum, contrassenso, absurdo, disparate. Condição, pelo menos, de aparência. A obsessão da velocidade e o congestionamento do trânsito são um dos paradoxos da vida moderna. Figura em que uma afirmação contraditória é, no entanto, verdadeira. Filosoficamente, é a afirmação que vai de encontro a sistemas ou pressupostos que se impuseram como incontestáveis ao pensamento. Dificuldade da conclusão de um raciocínio, seja pela vaguidade dos termos ou das preposições, seja pela insuficiência dos instrumentos lógicos e formais. Um exemplo típico de paradoxo é o que Jesus diz em Mateus 16, versículo 6, quando ele falou: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Inicialmente, os discípulos pensaram que Jesus os advertia pelo fato de terem se esquecido de comprar pão. Só depois da explicação do Senhor é que vieram a entender que tratava-se da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Como também em Marcos, capítulo 8, versículo 35, quando Jesus afirma: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Marcos, capítulo 8, versículo 35. Neste texto, o Senhor Jesus apresenta o paradoxo entre a vida terrena e a vida eterna. Quem busca as vantagens terrenas perderá a vida eterna. É isso que ele quis dizer. Veja estes assuntos também em outros textos, como Lucas 9, 61 e 62, Lucas 8, versículo 19 a 21, como também 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, e o capítulo 6, versículo 8, capítulo 12, versículo 10. Outra figura de linguagem é o tipo. O que é tipo? Tipo é a representação de pessoa ou coisa espiritual pela pessoa ou coisa material. O termo tipo significa literalmente marca ou impressão e pode ser traduzido segundo o contexto por figura, exemplo, modelo e etc. O termo antítipo literalmente quer dizer correspondente ao tipo, e é a realidade, enquanto o tipo é o modelo, é o exemplo, a figura, o tipo é a realidade. Jesus faz diversas referências a tipos do Antigo Testamento, sendo ele mesmo o antítipo. Vamos ver aqui abaixo, por exemplo, Jonas. Ele diz lá em
em Lucas 11 e versículo 30, bem como no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 11, tem a seguinte frase: Portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Como sabemos, o tipo é sempre inferior ao antítipo. Jonas é a figura, Jesus é a realidade, pois ele mesmo disse: Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Lucas 11, versículo 32. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, versículo 40. Aqui temos a prefiguração do trabalho, sepultura e ressurreição do próprio Jesus Cristo, figurado em Jonas. Outra figura de um tipo, Salomão. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 31, encontramos as seguintes frases: A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão, filho de Davi, rei da sabedoria, é o tipo. Cristo, o maior, é o antítipo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 1, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12, Lucas 1, 32 e 33 e 11, versículo 31, que é o texto que eu acabei de citar. Outro tipo de Cristo é Noé e a arca. Aqui nós temos 2 tipos de Cristo mencionados por ele próprio outra vez. Ele diz: E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, os dias de Noé, o tipo. Trabalho, mensagem, livramento, segurança e salvação. Isso nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 5, versículo 29, capítulo 6, verso 8, capítulo 7, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. Outro tipo é a serpente de metal que Moisés levantou no deserto. Jesus diz em João, capítulo 3, versículo 14 e 15, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tipo aqui é a serpente levantada para produzir milagre e vida. E o antítipo? O antítipo é Cristo levantado no madeiro da cruz ao reconhecer Jesus como substituto sacrificial. O crente recebe cura emocional, física e espiritual, e bem como a vida eterna. O estudante da Bíblia deve conhecer os tipos, os quais, para uma correta interpretação, devem ter a aprovação do Novo Testamento. O tipo é inferior ao antítipo, já falamos isto, a realidade que aquele representa, sendo os tipos figuras, não podem ser doutrinas. Eles nos são concedidos para a confirmação da fé e das verdades reveladas nas Escrituras, ao terminar a apresentação deste princípio de conhecimento de tipologia bíblica. Citemos alguns tipos do Antigo Testamento com referência no Novo Testamento, a fim de facilitar o conhecimento de tão importante assunto e, particularmente,
aconselhamos também os alunos a buscarem a iluminação do Espírito Santo para a interpretação correta desta importante linguagem bíblica, os tipos. Vamos começar com os tipos pessoais. Adão, Gênesis 1, 26, 2, verso 7. Isaac, Gênesis 22, versículos 1 e 2. Moisés, Números, capítulo 12, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo 5. Sansão, Juízes, capítulo 16, versículo 30. Abel, Gênesis, capítulo 4, versículo 8 e 10. Jacó, Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Arão, Êxodo, capítulo 30 e o versículo 7 e 10. Davi, 2 de Samuel, capítulo 8, versículos 15 e Salmo 89, versículos 19 e 20. Abraão, Gênesis 17, verso 5 e Levíticos 16, versículo 15. José, no Egito, Gênesis 50, versículo 19 e 20. Josué, capítulo 1, versículo 5 e 6. Zorobabel, Zacarias, capítulo 4, versículo 7 e 9. Quanto às referências no Novo Testamento desses tipos, que deixam a revelação de Cristo e do antítipo no Novo Testamento, vocês têm aí no e-book Como Estudar a Bíblia. Tipos de ritos e coisas. A expiação e o sacrifício, Levíticos 16, versículo 15 e 16. As ofertas dos leprosos, Levíticos 14, versículo 4 a 7. As ofertas do pecado, Levítico 4, versículo 2 e 3. A Arca da Aliança, Êxodo 25, versículo 16, Salmo 40, verso 8 e Isaías 42, versículo 16. O altar de ouro, Êxodo 40, versículo 5, 26 e 27. O candelabro de ouro, Êxodo 25, 31. O maná, Êxodo, capítulo 16, versículo 11 a 15. A rocha do Horebe, Êxodo 17, 6 e Números 20, verso 11. Mesa dos pães da preposição, Êxodo 25, versículo 23 a 30. O véu do tabernáculo e do templo, Êxodo, capítulo 40. Como também as ofertas queimadas de Levíticos 2, verso 4, as ofertas de transgressão, Levíticos 7, versículo 1 a 7, Isaías 53, 10. O cordeiro pascal de Êxodo 12, 3 e 46. O altar de bronze de Êxodo 27, verso 2. As cidades de refúgio de Números 35, verso 6. A bacia de bronze de Êxodo, capítulo 30, versículo 18 e 20. O propiciatório, Êxodo 25, versículo 17 a 20. E o tabernáculo, Êxodo, capítulo 40, versículo 2 e 34. O templo, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 38. Igualmente, vocês têm no e-book as referências no Novo Testamento dos antítipos. Agora vamos para mais uma figura, né? Uma figura tipológica, uma figura de linguagem, que é a parábola. Parábolas são narrações alegóricas destinadas a transmitir verdades importantes. Nas Escrituras, as parábolas bíblicas ensinam verdades celestiais. Exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe os peixes de toda espécie,
lá em Mateus capítulo 13, versículo 47, palavras do Senhor Jesus. A aplicação desta parábola é semelhante ao da parábola do joio. É uma figura do que acontecerá. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Mateus 13, 49. Segundo alguns comentaristas, a rede lançada pelo evangelista apanha os que realmente se convertem, e alguns trazem os que apenas vêm acompanhar a vida social da igreja. Várias verdades são elucidadas nas parábolas. Jesus fez uso contínuo delas no seu ministério. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34, o seguinte: e com muitas parábolas lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Na interpretação das parábolas, o problema é saber quais os detalhes que têm significação e quais os incidentes sem sentido igual na história apresentada ordinariamente. A parábola tem por escopo mostrar um fato importante. Dela não devem ser tiradas de forma forçada lições de cada pormenor, pois algumas partes são apenas complementos da história apresentada. Uma coisa nunca deve ser esquecida, é que a parábola não servem para basear doutrinas. O objetivo da parábola é ilustrar as verdades que Jesus queria ensinar. Uma curiosidade ainda sobre parábolas é que parábolas não contêm identificação de lugar nem de personagem. Quando há, é de fato algum fato histórico. Mais um símbolo, mais uma figura de linguagem. Símbolos. Se define como o emblema, figura, sinal que representa o objeto ou alguma coisa, imagem com que se designa uma coisa puramente moral. Teologicamente, o símbolo é o sinal externo da Santa Ceia do Senhor. É o formulário dos principais artigos da sua religião. Em retórica, é a substituição do nome de uma coisa pelo nome de um sinal. A esta altura do nosso estudo, queremos expor um bom grupo de palavras simbólicas. A simbologia da Bíblia é riquíssima, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Daí a necessidade de um estudo aprimorado dos símbolos bíblicos para interpretar o que o escritor apresenta. Profecia, parábola, milagre, mensagem, foram todos apresentados em linguagem simbólica na Bíblia. Os símbolos do Antigo Testamento são base para as doutrinas do Novo Testamento. De um modo geral, símbolos devem ser estudados no sentido literal em relação ao contexto e não forçando o texto a uma particular interpretação. O intérprete não deve extremar-se nos mínimos detalhes dos símbolos. Por isso, pode trazer confusão. A continuação, nós vamos relacionar alguns dos símbolos com suas diversas classificações. Por exemplo, céu e terra. Um texto mais comum é Gênesis 1, versículo 8, versículo 1, versículo 8 e versículo 10. Aí no seu e-book tem todas as referências. Por uma questão de facilitar,
o nosso raciocínio, nós vamos apenas mencionar a argumentação, as referências vocês terão aí no próprio e-book. Céu. Céu é o firmamento que se estende sobre a terra e também é compreendido como o universo. Céu e terra é um conjunto de poderes políticos de um país. Céu simbolizando governantes e terra o povo. Em outros lugares da Bíblia, céu, lugar onde Deus habita com seu exército de anjo, mas também lugar de habitação dos remidos do Senhor e dos santos apóstolos e profetas. Céus abertos e portas e janelas do céu. Fala de bênção, proteção de Deus para os seus servos fiéis e também juízo para os infiéis. Tudo isso que eu estou mencionando, só para lembrar, está as referências no seu e-book. Outros símbolos que são mencionados na Bíblia estão os elementos ou fenômenos e coisas diversas. Por exemplo, água representa regeneração, palavra de Deus, mas a água corrente representa a ação do Espírito Santo. Luz, verdade, sabedoria, gozo, glória e pureza de Deus e felicidade. Treva, mentira, ignorância, cegueira espiritual. Sol, autoridade superior, por isso que Jesus é chamado de o sol da justiça. Lua, autoridade secundária. Estrela, aviso, juízo, autoridade sujeita ao juízo de Deus, autoridade pastoral. A estrela resplandecente da manhã simboliza Cristo. Já os anjos também os pastores também são chamados no Apocalipse de estrela. Chuva, influência divina, beneficência de Deus para todos, bênção para o seu povo, significa também julgamento e castigo para os desobedientes. Vento impetuoso, conturbação, vento detido, significa tranquilidade. Vento veemente e impetuoso significa a conturbação para os infiéis, mas para os fiéis, no cenáculo, foi gozo e enchimento do Espírito Santo. Montanha, na Bíblia, grandeza e estabilidade. Bosque, cidade ou reino. Suas árvores altas representam regentes e governantes. Pó, fragilidades dos homens. Rocha, fala da fortaleza e do abrigo, bem como do refúgio em Deus e em Cristo. Como disse, eu quero lembrar, eu estou lendo apenas as figuras de linguagem do símbolo, mais diversos, porém as referências vocês têm aí no seu e-book. Plantas e flores como símbolo, e também frutos. Árvores, simboliza coisas altas, os governantes, e as baixas, as plantas baixas, o povo. Espinhos e abrolho, simboliza a má influência. Fruto, a manifestação das atividades da vida de uma pessoa. Frutos maduros de verão, significa aproximação do fim. Quando os frutos são bons, falam de exemplo dos piedosos. A conversão santa, a recompensa dos santos, os convertidos da igreja, os efeitos do arrependimento, as boas obras, as doutrinas de Cristo, a operação do Espírito, o louvor a Deus. Tudo isso tem referências aí no e-book. Quando os frutos são maus, representa as condutas das pessoas inconversas e dos perversos. Jardim. Jardim representa a igreja, o jardim cerrado,
a natureza frutífera e segura da igreja. Jardim bem regado, fala da prosperidade espiritual da igreja. Jardim seco, fala de pessoas ímpias. Uvas. As uvas maduras simbolizam pessoas prontas para o castigo. Vinhas, grande fecundidade. Vindimar significa destruição. Cega ou mes ou ceifa tem o mesmo sentido, é o tempo de destruição e também símbolo do campo para os trabalhos da igreja. Ramo ou rebento, filhos descendentes. Ramos frutíferos simboliza os santos e os ramos infrutíferos, os maus professores e mestres e falsos profetas. Lírios, formosura, pureza. Cana, melhor dito, fala da fragilidade humana. Palmeiras e palmas, realeza, vitória, prosperidade. Cedro, força, perpetuação. Também simboliza a vida do cristão firme na palavra de Deus. Romanzeiras, a árvore que dá romã, fala dos santos e os seus frutos. Videira, fala de Cristo e também de Israel em algumas partes. Senta-se sob a própria videira, significa sentar-se sobre a própria videira, significa paz e prosperidade. Lembrando que no seu e-book tem as referências que explica este significado. Vara, comando, correção. A vara de Arão também simboliza os crentes em Cristo Jesus como vara, como está lá em João, Evangelho, capítulo 15, verso 5. Figueira, fala de paz e prosperidade. Figos bons e maduros, as obras dos santos. Mas os figos maus e fora do tempo, fala dos ímpios, maduros para o julgamento de Deus. Metais. Ferro, fala da severidade, da força, da resistência. Bronze, força e firmeza. Prata, resgate, redenção. Ouro, glória de Deus, realeza e poder. Refinado, o ouro refinado pelo fogo simboliza a verdadeira riqueza espiritual adquirida através da provação. Cobre, resistência ao fogo. Pedras preciosas. As pedras preciosas representam a magnificência e a formosura. Veja algumas delas. Berilo significa prosperidade, magnificência. Crisólito, glória manifesta. Crisópraso, paz que sobrepuja todo o entendimento. Esmeralda, esperança. Jacinto, promessa de glória futura. Jaspe, paixão, sofrimento. Safira, verdade. Sardônica, amor, ternura, pena. Purificação. Topázio, alegria do Senhor. Agora tem também alguns animais na Bíblia que simbolizam alguma coisa. Por exemplo, o boi fala da submissão, o ato de trilhar o grão sem ter atada a boca, o significa o direito que tem o obreiro, o ministro, o que é de tempo integral no Evangelho, do seu sustento. Tem aí no seu e-book a referência sobre isso. Bode significa os reis, macedônico, especialmente de Alexandria, porém é também símbolo dos ímpios e dos falsos pastores. Besta, poder tirano, né? Poder tirano em que é usado por um usurpador, porém, às vezes simboliza um poder temporal qualquer. Cavalo, equipamento de guerra, conquista, rapidez e domínio. Carneiro, os reis em geral, especialmente os reis da Pérsia. Cordeiro, simplicidade,
simboliza também a mansidão, a pureza de Cristo, o povo do Senhor e o crente fraco. Cabras fala de homens maus. Cão, impureza, apostasia, também símbolo de vigilância e de falsos mestres e ministros infiéis e de impureza sexual. Leão, majestade, força, ferocidade, símbolo do poder energético, ou enérgico, melhor dito, e dominador de realeza soberana do Messias. Leopardo, inimigo cruel e enganoso. Jumento, o jumento selvagem significa os ismaelitas e a instabilidade do homem natural, como também os ímpios em busca do pecado. Israel e seu amor pelos ídolos. Jumentinho simboliza a paz. Cristo entrando em Jerusalém como rei de paz. Raposa fala de engano, astúcia, falsos profetas. Touro, inimigos fortes e furiosos. Novilho, povo comum, casas e povoações. Urso, inimigo feroz e temerário, governantes ímpios e também juízo de Deus contra os ímpios. Lobo simboliza egoísmo e altivez, os ímpios e avidez também. Os ímpios e governantes ímpios, falsos mestres e o próprio Satanás. Dragão, reis cruéis, perseguidores, inimigos da igreja, os ímpios e o próprio diabo. Também temos símbolos como, por exemplo, em aves. A águia significa poder, vista penetrante, movimento no sentido mais elevado, sabedoria, selo dos ministros de Deus. Pomba, o Espírito Santo, mansidão de Cristo, influência suave e benigna do Espírito de Deus. A inocência também significa pomba e a pureza. Aves do céu, sem denominar nenhum tipo de ave, apenas aves do céu. Simboliza reis cruéis, nações, povos de diferentes nações e o próprio diabo com os demônios. Insetos e répteis. Abelha, por exemplo, os reis da Síria, às vezes simbolizam um poder invasor e cruel. Gafanhoto, calamidade, inimigos destruidores, governantes ímpios, falsos mestres, apostasia, destruição dos inimigos de Deus. Crocodilo ou dragão simboliza o Egito e, em geral, de todo poder anticristão. Peixe, governadores das gentes ou dos gentios. Formiga, diligência, trabalho, cuidado. Agora vamos ver algumas cores. Azul simboliza o céu, montes, distância, perfeição. Branca, formosura, santidade. A cor branca resplandecente era a cor real e sacerdotal entre os judeus. A amarela fala de enfermidade mortal, pestilência, epidemia. Carmesim significa identificação, pecado, purificação. Púrpura, realeza, era a cor real dos romanos. Preto, angústia, aflição e fome. Vermelho, guerra, derramamento de sangue e também vitória. Agora, sobre símbolos diversos, mais diversos possíveis, né? Nós vamos encontrar nos mais diferentes símbolos, nós vamos encontrar varão, homem que é respeitável, homem respeitável, valoroso, anjo, Jesus, né? Então, nós vamos encontrar também mulher, mãe da raça humana,
Ai, meu Deus. Desculpa aí, houve um imprevisto aqui. Virgem, servos fiéis que não se marcharam com a idolatria, símbolo da igreja. Primogênito, Israel e os crentes. Criança, humildade e dependência. Coração, simboliza sentimento moral e consciência, memória. Olhos, conhecimento também da glória e felicidade e governo. Braços, força e poder. Braço nu e estendido simboliza poder em exercício. Mãos, atividade, poder, comunhão, ajuda. Mão direita, símbolo da honra e da distinção. Mão esquerda, desonra e destruição. Poder, apoio e proteção também fala das mãos. Mãos abertas, liberdade. Mãos fechadas, falta de liberdade. Mãos levantadas contra outro significa rebeldia. Mãos limpas, atos de pureza e justiça. Pés, firmeza. Pés firmados numa rocha, fala da estabilidade. Pés colocados num lugar amplo, liberdade. Pés lavados ou mergulhados em azeite, abundância. Pés mergulhados em sangue, vitória. Sentados aos pés de alguém, situação de humildade e de aprendizado. Lavar os pés, ato de hospitalidade e também de humildade. Pés escorregando, ceder à tentação. Pés descalço e luto, sacudir o pó dos pés, e assim por diante. Tem muitos outros ainda que são citados aí no seu e-book. Agora vamos para os números, que são símbolo. A simbologia dos números na Bíblia Sagrada é muito importante para o estudante da Bíblia. Os hebreus escreviam os números, por exemplo, por extenso, não apenas por símbolo, pois não existe prova de que usasse algarismo. Para representar os números, empregavam as letras do alfabeto. Por exemplo, a primeira letra, Aleph, era um número 1. A segunda letra, Bet, era o número 2, e assim por diante. O significado dos números na Bíblia. O número 1, humildade, primazia, suficiência, independência, identidade, reconciliação, harmonia, paz, supremacia, início, causa e origem. 2, autoridade, conservação, confirmação e continuação. 3, divina trindade. Também indica a conservação e promessa. 3 filhos de Noé foram guardados do dilúvio. 3 varões anunciaram a Abraão e Sara o nascimento de Isaque. 3 meses foi escondido Moisés. 3 hebreus na fornalha de fogo. 3 vezes Daniel orava ao dia. 3 dias e 3 noites Jonas no ventre do peixe. E 3 dias após a morte, Jesus ressuscitou. Tudo isso vocês têm referência aí no seu e-book. Número 4. O reino de Deus na terra. Dá a ideia de algo completo. 4 homens carregando um paralítico na presença de Jesus, Marcos 2, verso 3, e assim por diante. 5. Em diferentes passagens se apresenta o número 5 como símbolo da liberdade, do trabalho e da atividade. 5 virgens prudentes e 5 virgens nércias. 5 talentos e 5 minas, e assim por diante. 6. 6 é o número do homem, portanto o número do mentiroso não é 7, é 6. No 6º dia, porque a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, o número do mentiroso não é o 7, é o número 6. Deus criou em 6 dias o mundo. Golias tinha 6 dedos e cada mão e em cada pé. Portanto, 666 era o número de um homem da besta.
ou a besta, o anticristo. Número 7 fala da perfeição divina e da plenitude. 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7 lâmpadas, 7 canudos, 7 candelabros. Tudo isso você vai encontrar aí no seu e-book, a referência. 8 significa que é 7, perfeição, mais 1. Significa novo começo em contraste com o velho existente. Com 8 pessoas começaram a nova geração de seres humanos na face da terra após o dilúvio. 9. Este é o número incompleto, que simboliza incompreensão, perda, ingratidão. 10. Fala de perfeição ordinária. 11. Conservação, preservação da geração, bênção e graça de Deus. Lá em Gênesis 32, 22, diz: E tomou naquela mesma noite os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. No sonho de José, 11 molhos e 11 estrelas inclinavam-se a ele. 12. O governo de Deus manifesto no mundo. 12 pedras preciosas no peitoral do sacerdote representava as 12 tribos de Israel. 12 pedras tiradas do leito do Jordão representar a memória de Israel. 12 patriarcas, 12 apóstolos escolhidos e enviados por Jesus, 12 fundamentos, 12 portas, 12 pérolas, 12 anjos, 12 nomes de tribos de Israel, e os 12 nomes dos apóstolos adornam a Jerusalém, a cidade de Deus. 30. Força humana, voluntariedade e preço de traição. 40. Este número é sempre indicado para representar luta, provação. 40 anos comeram o maná no deserto. 40 dias Moisés esteve orando e jejuando. 40 dias Elias viajou alimentado por comidas que o anjo lhe trouxe. 40 dias Jesus ficou no deserto. Portanto, todas esses símbolos, né, que nós citamos aqui, citamos para mostrar que, e tem ainda outros que não citamos, mas todos eles vocês vão encontrar a comprovação do significado que nós damos aqui no texto bíblico, no seu e-book Como Estudar a Bíblia, volume 2, da minha coleção de livros na Fatemipac. Você vai poder adquirir no site fatemipac.corsif, com Y no final, .me, conforme você vê passando aí abaixo no vídeo. Que Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a todos vocês, e até o próximo capítulo sobre o auxílio à hermenêutica, que são matérias como geografia, história, são as profecias, são as matérias como filosofia e outras mais que auxiliam na interpretação da Bíblia. Até lá, porque Deus quer.